O ciclone extratropical que atingiu o estado de São Paulo deixou mais de 1 milhão de consumidores sem luz na região metropolitana. Muitas pessoas lidam com os prejuízos diversos em meio a tudo isso. E para entender os direitos da população em situações assim, nós conversamos agora com a advogada Larissa Nashimura, especialista em relações de consumo do escritório Batistucci Advogados. Olá, doutora, boa tarde. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora News. Obrigada, boa tarde, agradeço o convite. É um prazer estar aqui. Prazer é nosso, doutora. Vamos entender como a população pode reivindicar os direitos em situações como essa. Em situações de força maior, como vendavais, como a gente viu, ou fenômenos climáticos extremos. Doutora, quais são exatamente as obrigações das companhias aéreas diante de cancelamentos e atrasos de voos? Vamos começar primeiro falando da situação dos aeroportos. Sim, se a pessoa ainda está, eles vai sair, no caso de São Paulo, então a obrigação seria uma reacomodação, mas tendo em vista que outras empresas também vão passar pelo mesmo problema, então o ideal seria ou reembolso ou a execução de um serviço numa outra modalidade, no caso um ônibus, um táxi, enfim, para que a pessoa possa retornar até a sua residência. Se ocorre durante a viagem, a pessoa veio de uma conexão e vai parar em São Paulo ou parou em São Paulo, então a ANAC regula que após 1 hora tem que fornecer a internet ou um telefone para que a pessoa possa fazer contatos. Após 2 horas eles são obrigados a dar alimentação, um voucher ou fornecer o lanche, e após 4 horas são obrigados então a dar a hospedagem e um transporte de ida e volta até o local. Nesse caso, como a gente vê, é um fato superveniente, caso fortuito, independente disso, é obrigação da empresa fornecer a alimentação, a comunicação, a hospedagem. Caso ela forneça tudo isso, o consumidor não vai conseguir ingressar com uma ação judicial para requerer outras medidas, Mas é obrigação dela, desde que ela cumpra essas obrigações que a ANAC já regulamentou. Diante disso, pode também requerer o reembolso imediato, conforme dita, as normas do Código de Defesa do Consumidor, indenização se tiver algum prejuízo, por exemplo, perder um casamento ou uma entrevista, alguma coisa de trabalho. Então, pode ser que consiga ingressar com uma ação ou até mesmo via PROCON consegue reajustar tudo isso. Mas como a gente vê, essa é uma situação que não pode acontecer. As pessoas estão dormindo no local, dormindo no aeroporto, dormindo no chão. Então, passando mais de 4 horas, eles têm que fornecer a estadia. É uma obrigação deles. E descumprindo isso, então, os consumidores têm o direito, sim, de reivindicar judicialmente. Olha que informação importante. Então, passando de 4 horas, pode fazer essas reivindicações. Nós vimos em algumas reportagens que as pessoas tiveram vários voos cancelados, marca um, aí desmarca, depois marca outro. Então, passaram essas 4 horas, tem direito a essa acomodação em hotéis na região, é isso? O cliente pode exigir da companhia aérea? Pode exigir da companhia aérea, inclusive com a locomoção, Eles têm que pagar, seja um táxi, um Uber, ou fazer a locação de um ônibus para que esse próprio ônibus levem as pessoas para o hotel. Então, eles têm que fornecer essa acomodação, essa hospedagem. Doutora, se o cliente, o passageiro, optar pelo reembolso, esse reembolso é integral, mesmo que seja por motivo climático? Sim, mesmo que seja por motivo climático, ele tem que, se optar pelo reembolso, tem que ser integral.
Então pode optar aí pelo reembolso, mas pode pedir se receberia de forma integral. Existe então esse limite de 4 horas. E se passar muito mais tempo e a companhia aérea não oferecer essa acomodação, nem o reembolso, nem outras opções para o passageiro? Ele pode optar, Daísa, por se retirar do local e ele arcar inicialmente com essas despesas de transporte, hotel, e depois cobrar da companhia, não sendo a companhia, não ressarcindo esses valores, né, essas despesas que ele teve, então ele pode ingressar com uma ação judicial para requerer os seus direitos, né? Os valores que ele teve que arcar para o deslocamento, com hospedagem, com alimentação. Doutora, se for entrar com um processo de pedido de danos morais, é interessante registrar a situação, porque hoje todo mundo tem um celular, fica mais fácil registrar isso para depois comprovar tudo que a pessoa passou nesse tempo de espera, de cancelamentos, marca, sem previsão para viajar. Exatamente, importante porque sempre vai fazendo a produção de provas. Eu tentei, eu conversei, eu tive que fazer sozinho porque a empresa não me deu um voucher, a empresa não me deu um lanche, a empresa não pagou tudo, eu tive que fazer do bolso porque ela não quis. Então tudo isso pode ser sim registrado via celular, pode ser registrado, inclusive pegar as filmagens, né, que estão sendo feitas e já reproduzir, gravar, salvar, para que lá na frente possa reaver. Então, quanto mais provas tiver, mais fácil o consumidor consegue receber o reembolso. Só quem passa, né, doutora? Só quem vive uma situação na pele, às vezes está com um compromisso, tem que chegar na outra cidade, por infinitos motivos, as pessoas têm uns compromissos, sabe o quanto é difícil. Mas, doutora Larissa, agora vamos falar um pouquinho sobre a falta de energia em São Paulo, que atingiu aí cerca de 1,5 milhão, né, de moradores na capital e também na região metropolitana. Quais são os direitos básicos para essas pessoas que ficaram sem energia por um bom tempo? Tem muita gente sem energia ainda, mais de 800 mil pessoas em São Paulo. Quais são os direitos básicos aí pelo Código de Defesa do Consumidor? Bom, pelo que a gente percebe, a falta de energia acontece porque houve queda de árvore e provavelmente essas quedas dessas árvores foram que provocaram, né? Então desliga corta o fio da energia e então se a árvore já estava condenada, né, que caiu e que, né, estragou ali o carro ou que eventualmente veio a romper um fio de energia, se essa árvore já havia sido condenada, a pessoa já tinha pedido para fazer corte, enfim, isso tudo deve ser comprovado e deve ser reembolsado, né? Agora, se não houve reclamação, se não houve, realmente foi algo fora do comum, não tem como registrar, dificilmente a pessoa recebe os valores, mas o direito está ali, pode requerer sim, pode procurar, pode buscar junto à prefeitura, né? Foi registrada, essa árvore estava condenada, era nítida a condenação da árvore, e aí buscar os seus direitos junto à prefeitura, né? Em relação a ficar sem energia, perder seus alimentos e bens também, né? Então, mesmo a mesma pergunta em relação aos voos, mesmo sendo aí por eventos climáticos, as pessoas podem aí reivindicar nas concessionárias que têm a obrigação de reparar esses danos das pessoas? Como é isso? Então, como eu disse, se foi por causa da queda de uma árvore que já estava condenada, que já houve o pedido de corte junto à prefeitura ou a prefeitura vai ter, aí no caso é a prefeitura mesmo, tem a obrigação de fazer
o reembolso, né, de todos os danos. Agora, se nunca teve uma reclamação, aí dificilmente vai conseguir esse reembolso, porque não havia provas de que a árvore estava já ultrapassada, né, já estava condenada e precisava de um corte, de uma poda, mas se houve reclamação, se você registrou lá, precisa que corte essa árvore porque está com risco e não houve qualquer manifestação, ou seja, da prefeitura, da concessionária, então, sim, pode entrar com ação contra. E assim, doutora, existe prazo legal ou regulamentado para a companhia restabelecer a energia na cidade? Se esses prazos não forem cumpridos, o que acontece? Bom, existe o prazo para sim cumprir, tem o prazo que ainda está acontecendo, né? O evento não parou, mas eles têm um prazo, sim, de a partir do momento que você fez a ligação, informando que você está sem energia, então eles têm que cumprir o prazo para retornar, mas como se trata de evento climático, de qualquer forma, o consumidor trata-se de uma falha na prestação de serviço se ultrapassar esse prazo de 24, no máximo 48 horas, para restabelecer. Aí, tudo que você perder, você pode reaver. E dessa mesma forma, vai fazendo as provas de tudo que você está perdendo. Por exemplo, um carro, uma árvore que caiu em cima da sua residência, queimou televisão, queimou geladeira, perdi alimentos, vai registrando tudo isso para que possa reaver. Entendi, doutor. Então, assim, é possível, então, as pessoas reivindicarem até mesmo os alimentos, né, que foram perdidos nas geladeiras por falta de energia elétrica dentro de casa. É mais difícil quando entra com uma ação assim? Quais são as chances aí da população quando reivindicam isso na justiça? Precisa se provar muito o que foi perdido ou as pessoas acabam deixando para lá porque acham que não vai dar em nada? Acontece muito isso, doutora? Acontece, muitas pessoas acabam nem entrando com a ação porque tem o receio, não vai dar nada, porque é evento da natureza, mas tem sim, tem condição, tem chance de se conseguir produzir todas as provas de que não foram atendidos no tempo hábil, que já havia reclamação sobre a árvore que caiu e desligou a energia. Então, tudo isso, mas são provas que eles têm provas, né? Tem que sempre fazer a produção da prova, exatamente. Sem essas evidências, sem esses, fica mais difícil. Quanto mais prova, mais fácil de você receber o reembolso. Eu conversei com a doutora Larissa Nishimura, especialista em relações de consumo. Muitíssimo obrigada, doutora, por todas as informações. Uma ótima tarde. Volte sempre aqui ao Hora News, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Uma boa tarde.